Pois é, como nós anunciamos aqui no Canal 10, nós estamos recebendo, e ao vivo nesse momento, com reprise no programa da tarde, às 6 e às 6 da tarde, 18 horas e à meia-noite, nós estamos recebendo a Maísa Borges de Oliveira, ela que é enfermeira, coordenadora do Serviço de Assistência e Dependência Química do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região de Fernandópolis. Ela também é professora de graduação no curso de enfermagem da Fundação Educacional aqui de Fernandópolis e especialista em saúde mental e dependência química pela FMU, uma grande universidade de São Paulo. Mas, primeiro eu quero agradecer o Dr. Denis, que faz esse horário toda quinta-feira aqui conosco, e nos indicou e pediu que você viesse ao programa. E agradecer muito a você de estar aqui, porque nós vamos falar um pouco da palestra que vai acontecer, como já anunciei aqui no dia 9 de maio, lá na FEF, e que vai falar de tratamento de dependentes químicos, de alcoólatras e drogados. Mas você vai falar mais diretamente, lógico, da palestra, você vai participar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, eu estou aqui hoje, não só para falar dessa palestra que vai estar acontecendo na FEF, né, no mês que vem, para falar sobre o tratamento de dependentes químicos, até para poder instrumentalizar todas as pessoas que trabalham nessa área, porque é uma área muito complexa, muito cheia de detalhes, e a gente quer multiplicar o nosso conhecimento, né? Instrumentalizar todas as pessoas que lidam com pacientes de dependência química para saber como tratar, como abordar, para onde encaminhar para fazer o tratamento, né? E a gente quer multiplicar esse conhecimento para que todas as pessoas tenham acesso, para que a coisa flua de uma forma melhor. Pois é, como eu disse, a Maísa é enfermeira do CESAR, e além da graduação que ela tem, ela presta esse serviço tão relevante a 13 municípios, Maísa. São 13? Isso, são 13 municípios que fazem parte desse consórcio de saúde, a sede aqui em Fernandópolis, né? Nossa demanda acaba sendo maior de Fernandópolis por ter maior número de habitantes, né? E lá no CESARF, que é o nosso consórcio, nós temos um serviço de assistência à dependência química, que também atende esses 13 municípios. Lá nós temos atendimento psiquiátrico, temos 2 psiquiatras que atendem esses dependentes. Nós funcionamos para a parte de dependência química de portas abertas. Então, o paciente, no momento que ele chega para buscar ajuda, vai ter um profissional para atendê-lo, para recebê-lo, acolhê-lo, né? E explicar como é que funciona esse tratamento. Mas nós, todo dia aqui no Canal 10, a gente dá notícias de que foram presas tantas pessoas por tráfico de drogas, pessoas que usam drogas. Explodiu mesmo o uso de droga, como a gente vê no noticiário, a gente faz noticiário, me parece que aumentou e muito, mesmo com o trabalho de vocês, com o combate da polícia na rua atrás do traficante, mas o uso de droga me parece que subiu muito, né? Subiu demais. Nós lá no CESARF participamos no ano passado de um levantamento feito no mundo sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, então o álcool e as outras drogas, né? E o Brasil ficou em primeiro lugar no mundo em consumo e venda de crack, né? Esse é um relato importante, então a mídia não está exagerando, eu tenho essa ideia de que a mídia não está exagerando, que a situação é muito complexa mesmo, até nas cidades de pequeno porte, como Fernandópolis e as outras cidades daqui da região, né? Nós atendemos muitos pacientes por mês, entre saúde mental e dependência química, que são esquizofrênicos, que não têm dependência química relacionada e dependência química, nós atendemos cerca de 1.000 pacientes por mês lá no CESARF. Olha, é um número explosivo, porque são 13 cidades. Essas cidades todas juntando a população, dá em torno do quê? 40 mil habitantes. Com mais 70 que tem em Fernandópolis, 110. Em 110 mil habitantes, 1.000 pessoas vocês atenderam? Sim. Muita coisa, não é? É muita coisa. E assim, a gente vê os reflexos disso na comunidade, né? Violência à mulher, violência ao menor, à criança, ao adolescente, roubos, furtos, aumento do número de tráfico, os menores estão muito envolvidos no tráfico, por serem menores de idade, não serem presos, né? Está aumentando muito a criminalidade na região, os acidentes,
e a consequência disso está aumentando bastante. A gente vem visto isso todos os dias. Que tipo de paciente vocês recebem lá? Como eles chegam lá no CISARV? Então, os nossos pacientes de álcool e drogas, nós não colocamos empecilhos, né? Porque a gente tem que aproveitar o momento em que aquele paciente dependente químico ele está motivado para mudar de vida. Então, na hora que ele nos procura, nós temos que nos colocar no lugar dele, seres empáticos, né? Se colocar no lugar da pessoa, imaginar o que ela pode estar sentindo, os problemas que ela está passando, né? E a gente tem que tentar trazer essa pessoa para o tratamento, né? Então, ele pode vir através de unidades básicas de saúde, ele pode vir através de centros de referência de assistência social, ele pode vir sozinho, pode vir acompanhado da família. A gente pede que busque o tratamento, até para saber como funciona, porque muitos acham que o tratamento é só através de uma internação, em hospital, em clínica, em comunidade terapêutica. E não, o começo de tudo é ali no ambulatório, onde a gente vai ver o desempenho do paciente nos grupos, como é que ele vai responder ao atendimento em grupo, com a medicação. Se for necessário, né, se houver um agravamento do quadro ao longo do tempo, o paciente sim acaba sendo internado. Faixa etária por idade, qual o índice maior? Existem pessoas maduras que também vão lá pedir socorro? Sim, as pessoas mais maduras são mais dependentes de álcool, né? O álcool, na verdade, ele está presente em praticamente todos os usuários de drogas. As pessoas mais velhas, de 40 anos para mais, para cima, são mais dependentes de álcool. Os adolescentes, muitas vezes, acabam usando o álcool e para diminuir talvez as consequências do crack, que é uma droga mais pesada, então eu vou colocar o álcool que ele traz menos danos. Mas na verdade o álcool ele não é usado para reduzir danos, ele prejudica muito o organismo também desses jovens e muitas vezes eles misturam, né, o uso do álcool com o crack, com medicações que são comercializadas pelas farmácias. E eles querem ter experiências diferentes, é a curiosidade do adolescente, né? Mas é o que também causa espanto para todo mundo, e nós conversamos com muitas pessoas na cidade, pessoas que inclusive procuram aqui o Canal 10 para falar sobre uma colocação que eu vou fazer aqui. A devastação dentro da família em si de quem é usuário, né? Sim, sim. Esse é um tema muito discutido, inclusive os psicólogos comentam sobre a comorbidade, né? O usuário, ele acaba fazendo com que a família, ela seja co-usuária, né? Ela acaba usando os mesmos problemas que o usuário tem, né? Ele acaba passando tudo para a família sofre junto, a família muitas vezes não sabe como agir, né, em decorrência dos problemas que o filho, ou o marido, ou a esposa esteja apresentando. Por isso que a gente quer multiplicar os nossos conhecimentos, para as pessoas estarem cientes que existe tratamento para isso, para buscar os serviços de saúde no começo, quando isso começa a acontecer, porque tem solução, né? Existem pessoas que trabalham a fundo nisso, que têm muita vontade de ajudar. Nós lá no SADEC, a gente atende de coração aberto, todo mundo que nos procura, tenta ajudar em todos os casos, a gente faz o que é possível para a gente. Bom, a Maísa é enfermeira e é especialista, né? Por exemplo, a profissional que fala, e nós trouxemos a Maísa aqui para isso, porque ela fala com tipo conhecimento de cátedra, né? Ela conhece, ela está aqui para orientar a respeito disso. E em razão disso, eu quero fazer um pedido para você, não é pergunta. Gostaria que você falasse do que representa o crack no organismo de qualquer pessoa. O crack, porque ele é devastador. É devastador. A gente vê pelas palavras dos nossos pacientes, né, falando como se eu fosse um paciente agora, o que eu ouço deles. O crack é uma droga que traz um prazer inestimável. Não tem igual, ela causa dependência já no primeiro uso. Se a pessoa usou o crack uma vez, ela já é considerada dependente do crack, tá? É uma droga que veio para bagunçar o nosso sistema de saúde,
porque o que é oferecido pelo SUS hoje, né, pela nossa rede SUS, Sistema Único de Saúde, é uma internação de 10 dias, no máximo 15 dias, para qualquer tipo de usuário de drogas, né? E o crack, como é que funciona, né? Na verdade, esse paciente teria que passar por uma internação de desintoxicação, que seria esses 10, 15 dias, né? E aí depois ele teria que voltar para o serviço de saúde, e isso acaba demorando um tempo, e é nisso que eles vão recaindo. O crack veio para bagunçar mesmo. Dizem os pacientes que é como se fosse um orgasmo, dizem os pacientes que é uma droga que não tem como outra, que devasta, que amarra a pessoa, que acaba com ela, né? Na verdade, o primeiro uso do crack, como das outras drogas também, vai desencadear um mecanismo no cérebro da pessoa, e toda vez que a pessoa entrar em contato com essa droga, ela vai ter vontade de usar. Vou fazer uma colocação. Essa semana, agora que nós estamos findando, a polícia fez uma apreensão em um dos bairros da nossa cidade, e ali junto com a droga, a cocaína, foi apreendido também acetona, bicarbonato de sódio e outras coisas mais, porque o traficante ele faz de 1 quilo de coca pura, ele faz 2, então o lucro é... Agora você imagina a pessoa que fica cheirando bicarbonato de sódio, fica cheirando acetona, que vocês mulheres usam para limpar a unha, né? Que absurdo. É um absurdo. A gente percebe assim que cada vez mais eles estão, os traficantes, né, para aumentar o mercado de ganho deles, né? Eles estão inventando drogas cada vez mais de alto teor de dependência, né? Então misturam várias substâncias químicas, esses solventes, acetona, benzina, que antes eram vendidas em farmácia, né? Hoje em dia você não compra mais uma benzina, um éter em farmácia, porque começou a ser usado na droga, né? Na confecção de drogas. E o crack é a cocaína, né? Misturada com outras coisas assim também, com outras químicas, que acaba causando uma alta dependência. A imunidade desse paciente acaba se reduzindo tanto que ele fica suscetível a pegar qualquer outro tipo de doença. É como se fosse um paciente doente de AIDS, né? Que estivesse com a imunidade muito reduzida, e ele fica suscetível a pegar tuberculose, a pegar outras doenças e ter o organismo instalado com outras doenças também por conta do crack. E para finalizar o programa, uma colocação, não sei se você concorda comigo, a maconha se tornou banal, né? Já entre as drogas, né? Quem fuma maconha hoje já é o manezinho da história, né? Sim, sim. Que é drogas mais pesadas, né? Infelizmente, assim, os adolescentes, de uma forma geral, que consomem mais a maconha, eles não têm muita ideia de como funciona o efeito da maconha no organismo. E a maconha, segundo estudos, é uma das drogas mais psicoativas, que mais mexem com o arranjo dos neurônios e o funcionamento do cérebro. Então, aquele adolescente, aquela pessoa que já tiver uma genética favorável, porque a genética é muito importante na questão da dependência química, né? Aquele adolescente tiver uma genética favorável a desenvolver a dependência, ele vai desenvolver. E existem também aqueles seres humanos que têm uma genética favorável a desenvolver transtornos mentais, como esquizofrenia, acaba falando sozinho, imaginando que está sendo perseguido. E esses meninos podem desenvolver também o transtorno esquizofrênico em decorrência do uso de drogas. Mas o que você gostaria, nesse momento final que nós temos ainda de tempo aqui, para falar para o telespectador do Canal 10, para o internauta que nos acompanha, para encerrar esse bate-papo com você, que eu acho que foi maravilhoso. Você gostaria de colocar? Eu queria colocar para as famílias procurarem ajuda, procurarem desde cedo educar essas crianças para que elas não procurem fora de casa o que não tiveram dentro de casa, porque quanto mais elas se identificarem com os pais, menos elas vão procurar identificação fora de casa, né? Quando houver o problema já instalado, busque os serviços de saúde. Não precisa ser um serviço especializado, busque uma UBS do seu bairro, converse com o agente comunitário do seu bairro, peça para ele informações de onde buscar tratamento, como fazer. E o problema tem solução, a gente só precisa se unir, multiplicar os nossos conhecimentos a favor das pessoas, os dependentes, que estão aí pedindo ajuda todos os dias lá no nosso serviço de saúde, e a gente encontra dificuldades em ajudá-los.
Muito obrigado. Então, a Maísa Borges de Oliveira, ela que tem cursos de graduação, inclusive na FMU. Muito obrigado da presença aqui no programa. Há muito tempo que eu não tinha uma conversa tão esclarecedora aqui a respeito de drogas, viu? E nós tivemos com você, e eu acho que o internauta e o telespectador gostou muito. Bom feriado para você, continue trabalhando da maneira que vocês trabalham lá, que a gente conhece como é o trabalho, e que você tenha aí muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada. Ok? Obrigada. Então, muito obrigado. Olha, um grande abraço a você. Esse programa é reapresentado todos os dias, às 18 e às 24 horas. Amanhã nós não teremos o informativo Canal 10, em razão de ser Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. No sábado, a partir do meio-dia, nós temos a mesa redonda normal. Você vai acompanhar comigo, o presidente Jesus Moretti e o Vicky Renesto, e também o Pitico, ex-treinador do PFC, vai ter uma passagem aqui pela mesa redonda. Muito obrigado, que todos tenham um grande final de semana e não se esqueça, hein? Dia de Páscoa não é um dia qualquer, um domingo de Páscoa, não é um dia qualquer. Faça uma reflexão em tudo que nós vamos fazer, todos nós, em tudo aquilo que nós fizemos nas nossas vidas. E você, que ainda usa droga e acompanhou esse bate-papo com a nossa Maísa, faça uma reflexão profunda. Por mais forte que seja a droga, ela não é tão forte como é Deus e Jesus Cristo. Por mais forte que ela seja, se você tê-los no seu coração, você vai parar de usar essas drogas. Grande abraço, muito obrigado e até segunda-feira.